Hoje vamos falar sobre, já falamos aqui sobre os sinais da volta de Cristo, já falamos aqui sobre a volta de Cristo, já falamos sobre o milênio, falamos sobre a nova terra, né? Falamos sobre a nova terra, foi o estudo de ontem, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre vida, né? Vida e morte, né? A vida após a morte, quando o homem morre, a vida depois disso, né? Será que ele continua vivo? Será que há alguma esperança de vida após a morte? Qual o meio? Como é que isso ocorre, né? Quando, onde, como? Essas perguntas a gente precisa responder com a Bíblia aberta, não é isso? Bom, vamos lá então. Muitas são as teorias em torno do tema morte. As teorias, muitas dessas teorias são a partir de determinados conceitos na Bíblia, muitos deles de versículos isolados, né? O que a Bíblia ensina sobre este assunto, o assunto morte? Buscaremos, neste estudo, as respostas para a vida após a morte é total ou é parcial? O que é inferno? Há um lugar de tormento eterno? Esses e outros questionamentos serão respondidos à luz da palavra de Deus aqui e agora. Vamos lá. Antes da primeira pergunta, antes é necessário compreender a vida. Antes de nós entrarmos aqui no tema morte, é necessário compreender a vida. Porque antes da morte surgir, quem surgiu primeiro foi a vida. Para se compreender a morte, é necessário entender a vida. Para se compreender o fim, é necessário entender o início, né? Fica muito mais claro o fim quando nós conhecemos o início de tudo. Ou será que a gente, assistindo um filme, do meio para o fim, a gente vai compreender tudo? Obviamente que não, né? É importante a gente compreender o início. Pois bem, primeira pergunta. O que a Bíblia ensina sobre a composição do homem? O homem é composto de quê? Que elementos Deus usou para criar o homem? Olha o que diz aqui o verso de Gênesis 2:7, falando da vida aí, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, meus amados, a gente vê aqui, percebe aqui que o homem, primeiro Deus, é como se Deus tivesse feito um boneco de barro ali, de areia, né? Desenhou no chão lá alguma coisa assim, preparou, né? Ali do barro ali, né? E aí foi lá nas suas narinas e soprou o fôlego. Então o homem passou a ser uma alma vivente. Aí eu faço uma pergunta. Quantos elementos, o homem é formado por quantos elementos? O texto aqui é muito claro, né? Pó mais fôlego. Juntando os dois, aí o homem passa a ser uma alma vivente. Veja que a palavra alma não é um terceiro componente do homem, não. A alma é a junção de pó mais fôlego. Alma vivente é o mesmo que você chamar de ser vivente, ou um ser vivo. Não é? Você deve estar pensando assim, mas hoje a palavra alma tem outra conotação. É verdade. Ao longo da história, mudaram-se muitas compreensões, regras gramaticais, questões usuais que o dicionário vai assimilando ao longo do tempo, né? Tem a barreira do tempo, a barreira do costume, a barreira da linguística. Então, tem essas barreiras, que essas barreiras não podem mudar a verdade original, que são pilares, né? A gente precisa, conhecendo o princípio, mesmo que o dicionário mude e dê uma outra definição para a alma, a originalidade é o mais importante, ok? Vamos continuar. Olha esse comentário aqui, ó. O homem foi formado por apenas 2 elementos, né? Numa matemática simples e clara, tá aqui, ó. O texto é bem claro. O pó, que está falando da terra, né? Do areia, pó, mais fôlego, que é igual a espírito. Isso, mais isso é igual a isso, né? Então, pó mais fôlego é igual a alma, né? Terra mais espírito igual a ser vivo. Então, assim, até porque a palavra traduzida por espírito, na língua portuguesa, ela é uma palavra
precipitada, assim, muitas vezes, porque a palavra fôlego aqui, que é traduzida por espírito, a palavra é ruach, a palavra ruach. E ruach significa fôlego, hálito, sopro, né? Então, aquilo que vem de dentro. Como também no Novo Testamento, quando a igreja diz que o Novo Testamento, parte dele foi escrito, a maior parte foi escrito em grego, e o termo para espírito lá, né? Na maioria deles, quando fala de Espírito de Deus, fala sobre pneuma. Pneuma tem o mesmo sentido de ruach. Fôlego, sopro, ar, né? Aquilo que vem de dentro de Deus, né? Ok? Tem o mesmo sentido. Então, pó mais fôlego, o pó da terra mais o Espírito de Deus, o sopro de Deus, é igual à alma vivente, ok? Notemos que o texto diz que somos uma alma vivente. O texto não diz que nós temos uma alma. Tem gente que tem o termo usual, né, paganizado, que a igreja trouxe para dentro do cristianismo, é que alma é algo que está dentro de nós, né? Alma é uma espécie de espírito, de vida fora do corpo. Isso não é bíblico, isso não tem embasamento bíblico. Alma na Bíblia significa o ser vivo. Todos nós somos almas, né? No original hebraico, o termo é nefesh. Alguns chamam nefresh, né? Mas eu já escutei as duas traduções, né? As duas pronúncias, nefresh ou nefesh, né? Que significa ser vivo. Essa é a palavra alma, hein? Essa é a palavra que a gente pronuncia em hebraico, nefresh, né? Ou nefesh, que significa ser vivente. O homem é apenas pó e fôlego, e não pó, fôlego e mais um outro item. Não é isso? O texto de Gênesis, nós temos que ser, quando falarmos da composição do homem, do que é o homem, a gente não pode negar esse princípio, porque lá está muito claro, com toda a clareza, não tem uma linguagem indireta, a linguagem é clara e direta, né? Segunda pergunta. Por ocasião da morte do homem, o que ocorre com o pó e com o fôlego? Essas duas partes que o homem é formado. O que ocorre com cada uma dessas partes quando o homem morre, né? Olha o texto como é claro também aqui, ó. No próprio livro do Gênesis, ainda no capítulo 3, verso 19, o texto diz, Deus falando aqui com Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja que quando o homem morre, o seu corpo, alguns chamam de matéria, né? É um termo mais científico, que a matéria, o corpo físico, ele volta ao pó como era. Porque ele não veio do pó, Deus não desenhou a parte física dele lá do pó, então essa parte física volta para o pó como ele era. Então o pó ele torna quando morre. Isso é uma verdade porque a gente nem precisa de nenhuma confirmação científica, né? Porque todos nós sabemos, né? Quantas pessoas já não tiveram que exumar o cadáver de familiares depois de anos, né? E quando chegam lá, encontram alguns ossos, alguns restos mortais lá, quando depois de muitos anos, né? 5 anos, 10 anos e tal, se passar muitos anos, dependendo do terreno, até os ossos viram pó. Até os ossos viram pó também, né? Até o cabelo, que é o que mais demora, também desaparece lá, né? É verdade, é verdade. Então, a gente precisa ter essa compreensão, não só da Bíblia, mas também porque está dentro dos nossos olhos. Deixa um corpo lá no meio do tempo, ver se todos os seus órgãos, não, em 10 dias, está completamente ali destruído, né? Completamente destruído. Em Eclesiastes 2,7 diz assim, ó, e o pó volte à terra, como era, de onde veio, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Essa é uma tradução mais popular, a maioria das Bíblias traz essa tradução, né? Veja que ele diz assim, e o pó volte a... Quando o homem morre, Eclesiastes 12 está falando da morte do homem, né?
e o pó volte à terra como era, e o homem que morreu volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Da mesma forma que Deus foi lá e soprou nas narinas do homem, quando o homem morre, ó Deus, ó, toma de volta. Porque a origem é Deus, a origem do espírito é Deus, a origem da vida, a vida que nós temos, ela é emprestada, não é nossa, né? Na Bíblia de Jerusalém, ó, olha que coisa interessante aqui. Eu peguei essa outra tradução só para ilustrar melhor. O texto diz, ó, antes que o pó volte à terra de onde veio. Quando o homem morre, que volte. Que o pó volte à terra de onde veio. E o sopro volte a Deus. O sopro, veja que a palavra espírito é corretamente traduzida, a palavra ruach é completamente traduzida na Bíblia de Jerusalém. Ele não usa a palavra espírito, mas a palavra sopro. Né? Fica muito mais claro, então, aí. Ok? Terceira pergunta. A morte é o fim da existência do homem. Como a morte veio à existência? A morte passou a atingir quantos seres vivos? Então, antes das duas perguntas aqui, tem uma afirmação aqui, ó. A morte é o fim da existência. É verdade, é o fim da existência. Se o homem é composto apenas de dois elementos, né? Pó e fôlego. O pó se torna terra, volta à terra como era, né? Do jeito que era anterior, né? E o espírito volta para dentro de Deus que o deu. Sobrou o quê? Não é mesmo? Então, assim, com esses versos, nós já respondemos um dos questionamentos comentados no princípio, né? A pergunta é, o homem morre total ou parcial? O texto não diz que o pó volte ao pó como era e o fôlego continue vagando aqui na Terra, no ar. Fique no ar do planeta Terra. Não poderia ser? Poderia, já que é sopro. Sopro pode ser comparado ao vento também, não é? Ao ar. Ora, não poderia, o texto podia dizer assim, o pó volte à Terra como era e o sopro, ou o vento, ou o hálito, né? Fique no ar na Terra. Aí imagine se Deus dissesse isso. Olha a complicação que seria. Muita gente ia criar a teoria, não. As pessoas não morrem completamente, não. Fica aí vagando como um espírito, um fantasma pela Terra, como muita gente ensina. Uma grande mentira, né? Uma terrível mentira inventada nas religiões pagãs antes de Cristo já tinha isso. E na Idade Média, né? A Idade Média foi um período complicado que se assimilou isso. Então, o homem, quando morre, ele deixa de existir completamente. A morte é o fim da existência do homem por completo. Não é? Vamos ver se a Bíblia continua confirmando isso, né? Porque tem muitas religiões, tem muitas igrejas cristãs que ensinam o contrário, mesmo contrariando a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Como a morte veio à existência? A morte passou a atingir quantos seres vivos? Segundo Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz, portanto, como por um só homem, Adão, né, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram, né? Então, veja que a morte, ela ganhou uma porta, uma janela para entrar no mundo. Quem colocou a morte para dentro desse mundo, quem abriu a porta para ela foi o pecado. Então, o pecado foi quem trouxe a morte, né? Foi o pecado que trouxe a morte, por meio de Adão. Se não existisse pecado, Adão não teria morrido, não é mesmo? Então, Adão é o agente e o meio pelo qual a morte entrou foi o pecado. O pecado é quem, quando Adão resolveu experimentar o pecado, então a morte tomou ocasião aí, nessa oportunidade, ela entrou então no planeta Terra e atingiu a todo ser vivo, né? Todo ser vivo. Na verdade, não é só os homens que morrem, mas o contexto aqui de Paulo, como ele está falando só dos homens, ele vai estar falando aqui no contexto aqui de salvação, etc., né? De redenção e salvação. Então, Paulo, o foco de Paulo aqui é falar os homens, porque só os homens vão entender a falar de Paulo, né? Nós sabemos que toda a natureza foi atingida
com os efeitos diretos e indiretos do pecado de Adão. A natureza passou a produzir cardos e espinhos, né? As coisas começaram a morrer, tudo começou a morrer, né? Inclusive o homem, né? E principalmente o homem, que foi o grande causador disso tudo. E a morte, diz os textos, passou a todos os homens, todos. Não existe aqui na Terra nenhum Highlander, não. Nenhum eterno, não existe aqui, não. Todos morrem. Quando Paulo diz assim, ó, é porque todos pecaram e todos morrem, o texto conclui que todos pecaram. O texto fala que todos os homens, todos morrem, né? A morte passou a todos os homens. Bom, isso aqui não só transmite a verdade de que todos os homens são pecadores, mesmo aquele que se converte a Cristo, ele continua na condição natural hereditária de pecador, né? Como também todos morrem. Por que é importante a gente entender isso? Que todos os homens são pecadores e que todos morrem. Para que nenhum homem coloque a sua salvação na mão de outro homem. Embora a gente esteja falando aqui de morte, é muito importante a gente entender isso, para que nós não coloquemos a nossa vida eterna na mão de outro homem, de outro que morre também. Porque tem gente aqui na Terra seguindo líderes religiosos de todas as espécies, né? Sacerdote, quer seja padres, papas, pastores, bispos, profetas, apóstolos, né? Bispos, todo tipo de líder espiritual. Tem gente que confia a salvação na mão desses homens. Mas o texto está dizendo aqui, ei, todos morrem, todos estão na mesma condição. Não existe na Terra um homem superior ao outro. Todos são carentes, todos carecem da graça de Deus, todos. Não existe aqueles poderosos que, depois de mortos, estão fazendo milagres no céu, intercedendo intercedendo a Cristo para que Cristo possa interceder a Deus. Não existe isso. A Bíblia fala todos os seres humanos, homem ou mulher, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos morrem, né? Todos estão ali, ó, horizontalmente iguais, horizontalmente na mesma condição. Não existe ninguém na vertical, viu? Só quem está na vertical hoje, em relação aos homens, são os seres que não pecaram, né? Aí sim, são superiores aos homens. Os anjos, Jesus Cristo e o Pai. O resto dos homens aqui na Terra são todos iguais. Muito importante você entender isso também, viu? Senão, esses homens não morriam, né? Esses que se dizem mais santos, mais poderosos, mais sábios, mais não sei o quê, não morreriam. Somos iguais. Ezequiel 18:4, ainda falando da morte em sua totalidade, olha que o texto como é claro, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas, olha que coisa linda, se a alma fosse um terceiro ser, esse verso aqui destruiria essa tese, ó. Eis que todas as almas são minhas, e todos os seres viventes são meus. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, disse o Pai, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, se alguém disser para você que a alma, até o texto fala a palavra alma aqui 3 vezes aqui, ó, 4 vezes. A palavra alma 4 vezes aparece aqui, né? A vida do Pai, a vida do Filho, né? A alma, o ser vivo que é o Pai, o ser vivo, todos eles pertencem a quem? Ao Pai. Se eu disser que a alma é um terceiro elemento dentro de mim, que a Bíblia não fala isso, diz como é formada apenas de fôlego e de pó, se eu disser que a alma é um terceiro ser, até se fosse aqui, esse próprio texto condenaria, dizia que morre, tudo morre. Agora, quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, ele está falando do ser vivo, o ser racional. Só quem peca é o ser racional. Segundo o apóstolo Paulo, Paulo diz que o pecado vem na lei da carne. Olha que coisa interessante. Paulo diz que é a lei da carne, que é da morte, que está reinando em mim, porque eu sou filho da carne, filho hereditário, né, descendente de Adão, que depois que pecou, né, nós herdamos toda essa carga hereditária da carne dele. Então, veja
que o termo aqui alma não tem nada a ver com um espírito, um vulto, como dizem, alma penada, não tem nada a ver com isso, não. Aqui tem a ver com o homem físico, o ser vivo, né? A alma que pecar, essa morrerá. Até porque o que conduz ao homem ao pecado são os desejos carnais, do ser físico, a matéria, né? É o estômago, é o meu estômago que diz a minha mente, né? A minha cabeça. Estou com muita fome, estou morrendo de fome, coma, eu vou morrer. Então é a necessidade da carne, não é isso? É a necessidade da carne. 4. Qual foi o primeiro ensino de Satanás? Esse mesmo ensino ecoa até os dias de hoje, até os dias atuais? Será que esse mesmo ensino ecoa até hoje? Olha qual foi o primeiro e grande ensino do diabo, o primeiro e grande engano. Medite bem nesse verso aqui, ó. Olha o que diz o texto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja quão direto aqui foi o diabo, né? Na segunda intervenção. Porque o diabo, utilizando a habilidade das palavras, tentando enganar Eva, ele chegou para Eva logo dizendo assim: Eva, ô mulher, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore dessa aqui do Jardim do Éden? Para puxar assunto. Claro que ele sabia, todo mundo sabia, até porque Eva comia de todas as árvores ali, dos frutos de todas as árvores, né? Aí ele chega: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma, só para puxar assunto. Aí Eva: não foi assim não, você entendeu errado. Se você escutou, entendeu errado. Deus falou assim que você pode comer de todas as árvores, inclusive dessa mais preciosa aqui, que está no centro do jardim, que é a árvore da vida, eu posso comer. Ele disse claramente que eu só não posso comer dessa árvore, da ciência do bem e do mal. Essa árvore eu não posso comer, não. Aí foi, como ela deu ouvido ao diabo, aí o diabo falou assim para ela, né? A serpente falou assim para ela: mulher, você quer saber mesmo porque Deus proibiu você comer dessa árvore aqui? Você quer saber? Aí botou logo uma pergunta, né? Aquela coisa da curiosidade, né? Aí ela arregalou os ouvidos, sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que tu comer desta árvore, tu serás como ele. E Deus não quer concorrente aqui, não. Ora, imagina tu comer, tu vai ser igual a ele. Quando ele vir mandar tu fazer as coisas, tu peita ele, tu vai ser igual a ele. Tu vai ter o mesmo poder dele. Tu vai deixar de ser mandada. Tu agora vai mandar, tu vai ser igual a ele. Ele não pode fazer nada contra você. Pode comer, né? Aí a serpente falou para... Aí ela disse: não, Deus disse que no dia que eu comer, eu morro. Aí ele falou assim, aí ele, né? Até ali ele estava falando meias verdades, né? Ou melhor, 1% de verdade e 99% de mentira, não é? Não é assim? Porque ele diz assim: você será como Deus. O próprio Deus confirma, falando ao filho: olha, porque agora o homem é um de nós, é um como nós somos, né? Deus vai dizer ao filho isso. E aí o próprio Deus confirma. Então veja que Satanás, ele pegou uma mentira, como o fermento que é misturado em toda a massa, né? Quando o fermento mistura com toda a massa, o que é que Cristo falou que acontece? O pouquinho de fermento leveda toda a massa. Logo, aquela massa não presta mais para ser ázima, né? Não presta mais para fazer o pão, já está misturado. Então, um pouco de mentira misturado com a verdade, a gente acaba desprezando tudo, né? E aí o diabo falou assim, quando Eva falou, a gente morre, ele disse que certamente, aí ele falou assim, ó, certamente não morrereis. Agora ele enfrentou, ele assim, frontalmente, ele foi contra Deus e foi por tudo ou nada com Eva. Sabe o que ele está dizendo aqui? Certamente, ele está dizendo com certeza. Eu lhe dou a minha certeza que você não morre. Quem sabe até, eu imagino assim, né? Aqui é uma especulação, né? Aqui vão entrar aqui no cenário hipotético. Imagine a serpente pegar aquela fruta ali e dar uma mordida. Morder, tá vendo? Eu estou comendo, cadê eu? Morri? Não morri, não. Pelo contrário, eu sou mais inteligente do que você. Pergunto qualquer coisa aqui, eu não sei. Né? Imagine como o diabo não é capaz de fazer quando você dá brecha para ele, quando você dá ouvidos a ele, quando você vai para conversar com ele. É perigoso, né? E aí o diabo pregou ali o seu primeiro ensino. Na sua cartilha,
na sua Bíblia, ele escreveu o primeiro capítulo. Certamente não morrereis. Essa foi a grande pregação da antiga serpente, da serpente lá do Éden. Essa serpente ela vai ser lembrada na Bíblia toda, até no Apocalipse, em várias partes, essa serpente é lembrada. No começo e no final da Bíblia. E ela diz, certamente não morrereis. Veja que essa pregação, ela ecoa até hoje, dentro de muitas religiões cristãs, principalmente a religião cristã, porque as outras religiões, a maioria delas pregam, né? Que realmente é a vida, né? O islamismo diz que se o sujeito morrer com uma bomba no corpo, por Alá, por Maomé, ele vai diretamente para o paraíso e lá tem 70 virgens esperando por ele. As religiões orientais, o hinduísmo, o shintoísmo, né? O budismo, todas elas acreditam na reencarnação, que só morre o corpo, mas o espírito evolui. Para eles lá, é muito melhor a morte, porque na morte você vai ter uma vida muito melhor do que aqui na Terra. Né? Então, esses ensinamentos são perigosíssimos, porque não vem da boca de Deus, não vem da boca da verdade, não vem da boca do Criador. Foram os homens que a inventaram, né? Aí o texto diz bem claro, o diabo, né, continua dizendo, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto aqui, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E eu quero dizer para vocês aqui que muitas igrejas cristãs acabam pregando um pouco desse fermento aqui que o diabo disse, né? Já viram, por exemplo, uma igreja, determinadas igrejas ensinarem assim, ó, quando você morre, você vai para o céu. Quantas pessoas morrem, e você já vou no enterro, as pessoas dizem assim, agora ele foi para o céu, agora ele está tocando sanfona lá no céu, agora ele está cantando lá no céu, lá de Deus. Deus agora levou ele lá para o céu para formar um time de futebol, que agora, quando esses famosos morrem, né? Aí eles não ficam dizendo isso? Direto, isso aqui. Já viram um cantor, um atleta, numa cena assim, que a televisão apresenta com muita emoção, aí quando eles vencem, eles dizem assim, eu senti meu pai comigo, ele morreu, mas ele estava comigo. Né? Já viram isso? Tudo isso vem do costume, da cegueira, do que a igreja implantou na Idade Média, porque não é isso que a Bíblia ensina, de jeito nenhum. Vocês já viram algumas igrejas neoprotestantes, evangélicas, ensinando assim, as pessoas disseram assim, meu pastor morreu e agora ele está na glória, você está lá no céu com Jesus Cristo, está na glória, já viram isso? Ora, isso é paganismo puro, porque a Bíblia não ensina isso. Qual o verso da Bíblia que diz isso? Nenhum ensina assim. Não há um verso sequer na Bíblia que diz isso. E aí, antes de partir para a próxima pergunta, eu vou fazer um outro comentário, de onde provavelmente vem esse engano. Provavelmente aquele engano que vem lá da cruz do Calvário, quando Cristo está lá na cruz, né, pregado, do seu lado direito um ladrão, do outro lado outro ladrão, e aí um dos ladrões diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu paraíso? Aí Cristo diz, sim, vou lembrar de você, né? Aí nas nossas traduções aqui, dessas traduções populares, que a igreja, né, faz questão de induzir para a sua crença pagã, diz assim, em verdade, te digo hoje, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem gente que, olha, o verso não diz assim, o verso. Qualquer Bíblia, ela vem do original grego, né? Dos originais não, dos manuscritos gregos, porque os originais ninguém tem mais hoje. Né? Ninguém tem a carta original que os apóstolos escreveram, não. São transcritos, né? São manuscritos mais antigos que se pode ter. Os originais ninguém tem. E aí, olha só, quando a gente vai para os melhores originais gregos, diz assim, ó, traduzindo ao pé da letra, ó, em verdade, digo-te, com mim estarás em o paraíso. É assim que diz o texto. E aí você querer adulterar o texto, Cristo está dizendo, ó, na verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Nem tem o que, nem hoje. Ele pode dizer assim, ó, na verdade te digo agora, vou te dizer neste momento, nesse instante, te digo hoje, estou te dizendo agora, você vai estar comigo no paraíso. Até porque Cristo,
não morreu morreu naquele mesmo dia, mas não ressuscitou não foi ao paraíso. No domingo, no terceiro dia depois, ele fala a Maria Madalena, não toque em mim, porque não subiu ao Pai ainda, no domingo. Como é que ele disse que naquele mesmo dia o homem estaria com ele no paraíso? Então, não passa na questão própria gramatical do próprio texto e nem a realidade. Né? E nem aqueles homens morreram naquele mesmo dia. No final da tarde, nós já estava escurecendo na transição do dia, acabando a sexta para entrar o sábado. Chegaram lá, os homens estavam vivos, os romanos quebraram as suas pernas para que eles pudessem morrer mais rápido. Meia hora, 40, 50 minutos depois, não sabemos. Eles não têm como provar que ele morreu naquele momento. Então, não cabe essa informação. São informações tendenciosas e não há qualquer outro verso na Bíblia, em qualquer outra parte que ensine isso. Não há. Em qualquer outra parte que ensine isso. Não há nenhum outro verso. E toda a verdade só pode ser confirmada nas Escrituras pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não existe nenhum verso isolado que a gente possa aceitar como uma verdade plena. É por isso que nesse estudo aqui, olha, eu falando sobre a morte aqui, até agora eu já usei 5 ou 6 versos bíblicos mostrando a mesma verdade. Né? Só o diabo, quem diz, Deus fala assim, ó, toda alma que pecar morre. Aí o diabo fala, não morre. Você vai acreditar em quem? Em Deus ou no diabo? Deus está dizendo, toda alma que pecar morre. Aí o diabo está dizendo, não morre. Aí a Bíblia diz, ei, morre sim, totalmente. Aí a igreja diz, não morre não, vai para o céu, vai para a glória, vai para o inferno, vai ficar vivo lá queimando, vai para o purgatório, para depois subir para o céu. Você vai acreditar nisso? É o que a Bíblia diz ou o que a igreja inventou? A gente tem que escolher em quem a gente vai acreditar. A primeira e mais terrível mentira do diabo foi essa: certamente não morrereis. Algumas doutrinas ensinadas pelos cristãos estão em desarmonia com as escrituras sagradas, pois traz no seu bojo, no seu contexto, a estrutura dessa grande mentira. É mais ou menos assim a mentira. Você não morre totalmente, seu espírito vive. Você não morre totalmente, seu espírito reencarna. Quando você morre, vai para o céu ou para o inferno. Então, essas mentiras aí, elas não cabem na escritura bíblica. É invenção do homem, herança do paganismo, que já veio dos gregos, né? Os gregos já assimilaram dos medo-persas, que já assimilaram dos babilônios, que assimilaram de todas as nações que eles conquistaram. Quinta pergunta. A falsa doutrina de que o espírito, ou o fôlego, do homem continua vivo após sua morte é um ensinamento aprovado pela Bíblia ou é reprovado pela Bíblia? Vamos perguntar à Bíblia, direto com a Bíblia, que ela responde tudo. No livro de Eclesiastes, o capítulo 9 é dedicado assim quase todo à morte, dá uma aula sobre a morte. Leiam o capítulo de Eclesiastes todo, vocês vão enriquecer o conhecimento de vocês. O texto diz assim, Eclesiastes 9, porque os vivos sabem que hão de morrer. Essa não é a única certeza que eu tenho, é? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Olha como a sabedoria diz, ó. Olha como o sábio Salomão diz, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Como é que está vivo? Os que defendem a ideia de que o espírito é a parte inteligente do homem, né? É a mente. Se esse espírito está em algum lugar, é a parte inteligente do homem. A Bíblia está dizendo que ele não sabe, saber tem a ver com entendimento. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. A sua memória, quando ele morre, fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Aqui nesse planeta, né? Aqui nessa galáxia, eles não participam, não é nem debaixo do céu, é do sol, da galáxia inteira, a Via Láctea inteira, e não participa, não. Ok, meus amados? Então, veja que nem ódio, nenhum sentimento. Se não tem sentimento, há vida, mesmo que fora do corpo, há uma vida espiritual? Não há. Não há sentimento, não há razão, não há racionalidade, não há capacidade de formalizar um pensamento, não há nada. Não há vida nenhuma. Não há nenhuma participação. E aqui esse verso pode estar lhe respondendo assim agora. Fábio, eu conheço uma pessoa, ou eu mesmo, um dia apareceu para mim um familiar que já morreu, minha avó, meu avô,
Apareceu para mim, eu vi um vulto dele, não sei aonde. Eu vi assim, em algum lugar, era todinho ele e tal, me chamando e tal. Não era. Segundo a palavra de Deus, segundo o Deus eterno, segundo a palavra da verdade, a palavra que não erra, não era. Se você viu, não era um ser vivo, mas provavelmente algum dos anjos do diabo tentando lhe enganar, tentando ecoar a verdade do seu mestre, de Satanás, que tentou incutir essa mentalidade na cabeça das pessoas que certamente não morrereis. Não é? Não é. O rei Saul, depois que Samuel morreu, foi procurar uma vidente, né? Uma dessas mulheres, uma dessas feiticeiras, que ele pediu, olha, faça Samuel subir da morte aí, que eu quero consultar ele para saber, olha que erro. E Saul pagou com a vida por causa disso. Né? Ficou primeiro a vida toda perturbada, espírito de demônio na cabeça dele. Davi tinha que tocar a sua harpa, né? a sua lira, para que ele pudesse se acalmar, porque depois dessa consulta o diabo começou a possuir a cabeça dele. E a filha disse, eu estou ouvindo Samuel subindo, né? Samuel vai dizendo, né, esses absurdos que aconteceram. Não é à toa que Deus chama de abominação, no meio do povo de Israel não pode haver aqueles que murmuram, os que chiureiam, os que consultam os mortos, né? É um pecado mortal. Aqueles que adivinham, né? Não tem muita gente hoje que não sai de casa sem olhar o horóscopo, adivinhando pelo horóscopo, né? É a coisa mais infantil alguém acreditar em horóscopo. Tem 1 bilhão de pessoas no mundo, né? São milhões de pessoas no mundo que é do mesmo horóscopo. Aquela reza serve... não serve, não. São completamente o contrário. É uma reza para realmente para pessoas que foram entregues assim, completamente às trevas do conhecimento. Absurdo, né? Não tem gente que o filho morreu, fica tão impactado que não, vá consultar não sei quem, que ele lá traz o espírito de volta e você fala com seu filho que morreu. É terrível isso. É o grande engano do diabo, porque ele pega as pessoas no momento em que as pessoas estão mais frágeis emocionalmente. No momento de mais frágil. Primeiro, o diabo, para enganar Eva, ele fragilizou Eva. Olha, oferecendo o quê? Eva, tu vai ser como Deus, fragilizou, colocou a cobiça no coração de Eva. Tu já pensou, Eva, tu igual a Deus, assim, maior até do que Adão, tu, né? Diga aí, completamente independente, a verdadeira liberdade, tu vai... Imagine o quanto ele teve que fragilizar primeiro Eva para depois colocar o engano, né? É assim que o diabo atua. A palavra de Deus ensina com clareza. Quem quer se livrar de todos esses enganos malignos, abomináveis a Deus, tem que ter cuidado, né? Deus vai até perguntar assim para o povo lá em Isaías: a favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos, é? Deus, ou seja, é até uma fala meio irônica da parte de Deus, mostrando o quanto o ser humano é infantil, o quanto o ser humano se deixa levar por todo tipo de conversa. Né? Olha, em favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos, em favor dos vivos, consulte um homem sábio que esteja vivo. Vai consultar os mortos? O morto não fala nem vê, não faz nada. Né? Aqui não participa de nada debaixo do sol. Não, morreu, foi para o céu, está acima da terra. Embaixo do sol, ninguém está vivo. Morreu, acabou-se. No Salmo 146, verso 4, diz assim, ó, sai-lhe o espírito, né? O espírito volta a Deus, né? Sai-lhe o fôlego, em outras traduções, ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, enquanto o espírito volta para Deus e o corpo vai para a terra, perecem todos os seus pensamentos. Toda a capacidade racional do homem perde. Acabou-se. Morreu completamente. Se não tem corpo físico, não tem mais lembrança, memória, nenhum tipo de sentimento, nem sentimento ruim, nem ódio, nem amor, não tem nada. O que é que sobrou? Para me livrar disso, eu estou pegando aqui apenas alguns versos, viu? A gente poderia colocar, repetindo esse pensamento aqui, mais uns 30 versos. Estou colocando alguns para não ficar cansativo, porque o estudo é longo. Mas imagine só. Aí você desce perguntando, como é que as igrejas, tendo versos tão claros como esse, e ainda falam uma besteira dessa? Chama-se escravidão, chama-se escravidão religiosa, dependência da religião.
O que se fala, se repete, sem verificar lá nas Escrituras Sagradas. Esse é o grande problema das religiões. As pessoas não têm coragem de buscar por si só nas Escrituras Sagradas e ver um claro assim do Senhor. Porque mais claro do que isso, é impossível. Aqui tem um claro assim, diz o Senhor. 6. A má compreensão dessas premissas, né? Dessas premissas verdadeiras de que o homem morre totalmente, fez com que muitos cristãos sinceros acreditem e preguem que quando um crente morre, vai para o céu. É verdade. Eu já falei aqui, já escutei muitas bobagens como essa. Mas onde estão os santos, até os santos fiéis que morreram? Eles estão aonde? Os santos fiéis que morreram. Assim, se eu perguntasse para vocês aqui os santos, assim, mais santos da Bíblia, vocês apontariam quem? Eu fiz até eu comecei, estou quase concluindo um livro que faz uns 6 anos, nunca concluí o livro. Chama-se Perguntas da Humanidade. Eu peguei assim, os principais personagens da Bíblia e peguei algumas perguntas que ele fez. Eu peguei Moisés, que Moisés é chamado de o homem mais manso da face da terra. Eu peguei Abraão, que é chamado de o pai da fé, ou seja, não tem outro modo que ele é o pai. Quem é o maior? Não é o pai, né? Aí peguei Elias. Elias é o maior de todos os profetas, diz a Bíblia. Aí depois peguei João Batista, que é maior de todos os homens. Homem nascido de mulher, disse Cristo, não há ninguém maior e nem haverá maior que João Batista, só tem ele. A forma foi jogada fora, né? E peguei um outro homem, é esse que eu vou falar dele agora, Davi, o maior rei de todos os tempos. A Bíblia chama ele de o homem cujo coração de Deus. Paulo fala lá no capítulo, acho que é capítulo 13, ou é 23, de Atos, Paulo vai dizer que Davi é o homem que tem o coração igual de Deus, o homem cujo coração de Deus. Esse homem poderoso, que é mais do que todos os... Olha, a Bíblia não diz que Pedro tem o coração de Deus, que João, que Paulo, ninguém, né? Então, Davi é um homem que está num nível assim, que Deus o colocou num nível de honra muito alto, né? Então, se as pessoas dizem que tem um monte de santo lá no céu vivo intercedendo pelos outros, imagine Davi. Davi tem que estar ao lado direito de Deus, né? Ao lado direito de Cristo, porque o lado direito de Deus é Cristo. Ao lado direito de Cristo, que tem que ter Davi, então. Não é mesmo? Olha o que a Bíblia fala sobre Davi. Olha só. Atos 2, 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Está vendo? Davi morreu. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, parem de estar seguindo Moisés, Davi e os outros. Quem é maior do que eles é Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Olhe para Cristo. Cristo não está no nosso meio. Vai lá no túmulo dele, para ver se tu encontra o corpo dele. Mas Davi está no túmulo dele até hoje. O túmulo dele está aí e não está vazio, não. Vai lá olhar. É isso que Pedro está dizendo aqui para ele lá. Davi morreu e Davi está no seu túmulo aguardando a ressurreição, como todo ser vivo, como todo aquele que morreu, né? A não ser aquele que Deus quiser ressuscitar. Se tem alguém ressurreto aí, como o caso de Moisés, que apareceu vivo lá no monte da transfiguração, se apareceu vivo porque foi ressuscitado, não é mesmo? E outros que Deus quiser ressuscitar, é Deus. Mas todos que morrem estão na sepultura aguardando a ressurreição. 7. Qual a única forma de alguém voltar à vida? Se anularmos a doutrina da ressurreição, o que ocorre com toda a fé? Olha que pergunta. 2 perguntas essenciais para compreender essa questão da morte, da vida após a morte, né? Qual a única forma de alguém voltar à vida novamente? Qual a única forma? É a segunda pergunta. Se anularmos a doutrina da ressurreição, o que ocorre com a fé? Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 14, 16, 17. Ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vocês estão perdendo tempo. Se Cristo não ressuscitou, olha, vão curtir o mundo, vão fazer tudo que não presta aí, porque é vã a vossa fé. É vã. Se Cristo não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, veja que se Cristo não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar. E se a base da nossa fé é a pregação da ressurreição, a nossa fé, a esperança todinha está na ressurreição de Cristo. Porque se ele ressuscitou, ele também vai ressuscitar a gente. Não é isso? Essa é a base
Esse é o raciocínio lógico do apóstolo Paulo aqui, na pregação que ele está chamando o povo à razão. Olha, como é que vocês estão pregando outro tipo de coisa a não ser a ressurreição? Né? Essa palavra aqui, ressurreição, aqui aparece quantas vezes aqui nesse texto? 1, 2, 3, 4, ressuscitou, ressurreição, 4 vezes, né? Então, veja o quão é importante a ressurreição. A doutrina de vida após a morte, de que o homem morre, mas vive em algum lugar, ela anula uma das maiores doutrinas, ou a maior doutrina da nova aliança, que é a ressurreição. Que só existe fé por causa dela. Se não tem ressurreição, a fé é nula. É nula. Veja que, se eu morro e vou para o céu, por que Cristo vem aqui me ressuscitar aqui, se eu já estou no céu? Cristo vem perder tempo aqui? Melhor matar todo mundo logo, que vai direto para o céu e acabou. Anula a vida após a morte e anula uma das mais belas doutrinas da palavra de Deus, que é a ressurreição. A doutrina que é o pilar da fé. É um dos pilares da fé, ou o principal pilar da fé, como Paulo bem coloca. Se eu anular a ressurreição, anulamos toda a fé. Não tem mais sentido a fé. Não é? E o pior, se não tem ressurreição, e nós não temos fé, obviamente, por consequência, todos nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Porque Cristo não venceu. Se ele não ressuscitou, ele não venceu. Se ele não venceu, ele não pode nos perdoar, porque ele não pagou o nosso preço diante de Deus. Continuamos em nossos pecados ainda. Então, vocês vejam o que é essa doutrina terrível de vida após a morte, que vai para o céu, que vai para o inferno, fica vivo em algum lugar, ela destrói a doutrina da ressurreição. Acaba com a doutrina da ressurreição. 8. Quais as palavras hebraicas e gregas que foram impropriamente traduzidas por inferno, que é o grande erro? Eles aproveitaram essa brecha aí, de que o homem morre e não morre, aí estrategicamente colocaram uma questão, uma palavra, né? Que essa é a grande forma que cegou os religiosos no tempo de Cristo, estavam muito presos à palavra, à letra morta. Paulo usa muito essa frase. Os religiosos estão presos à letra morta, estão presos à risca da letra, ao pé da letra. Né? Eles não entendem o sentido espiritual da palavra. Leem a palavra com um dicionário aqui do lado, né? Quem explica a Bíblia para eles não é o Espírito de Cristo aqui, não. Quem explica a Bíblia para eles é a gramática. Eu vou ler a Bíblia, vou aqui olhar para essa palavra aqui, né? O olho foca só numa palavra, né? Eles aproveitaram, inseriram essa palavra inferno inapropriadamente em palavras que não deveriam ser traduzidas por inferno. São 4 palavras que eu vou mostrar para vocês aqui, né? E aí vai compreender aqui porque muita gente se aproveitou dessa habilidade, né? Usando a língua, determinadas palavras mal traduzidas para colocar, para tentar destruir uma verdade clara. Ó. A primeira palavra é a palavra Sheol. Ela aparece 62 vezes no Velho Testamento, né? Ora, Sheol é traduzido corretamente por sepultura. É o lugar físico para onde se levavam os corpos dos mortos. É a sepultura. O sinônimo mais correto é de sepultura. E também um lugar de silêncio. Você botou ali alguém enterrado lá, depois que alguém está enterrado lá debaixo da terra, você escuta alguma coisa lá embaixo? Escuta alguma voz de alguém lá embaixo? Então é o local do silêncio, né? E aí, se nós formos entender aqui essa palavra Sheol como um lugar de suplício, como eles querem, como algumas vezes traduzem como inferno, o inferno para eles é um lugar de suplício, é um lugar onde tem um fogo, um caldeirão bem grande, o diabo de vermelho com 2 chifres, uma caudazinha pontiaguda e um tridente furando o sujeito dentro do caldeirão, pegando fogo lá, né? Ou um deserto com chamas de fogo e o povo gritando de dor, queimando dia e noite, né? É um local de suplício, um local de muitas súplicas, né? De muitas súplicas. Só que em Gênesis 42, 38, em Jonas, capítulo 2, verso 2, eu coloquei os 2 versos aqui abaixo, para a gente ver onde aparece a palavra Sheol, e nenhuma delas, nas 62 vezes, não aparece local de suplício, local onde as pessoas ficam gritando de dor, queimado. Nenhuma delas. Eu peguei 2 exemplos aqui para vocês entenderem, para ver, assim, as formas em que a Sheol aparece de forma poética e de forma direta. Gênesis 42, 38 diz assim, ó, ele falando aqui de Jacó, né? Falando de Jacó, referindo-se a José e referindo-se a Benjamim.
Ele, porém, disse, não descerá meu filho, ou seja, meu filho Benjamim não vai lá para o Egito, não. Para esse cara lá, que ele nem sabia que era José, ele não vai matar ele, não. Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto. Ele achava que José estava morto. E só esse ficou, só Benjamim ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, vocês estão fazendo descer as minhas cães, os meus cabelos brancos, cães quer dizer cabelos brancos, vocês estão fazendo descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Essa é a palavra Sheol aqui, sepultura. Veja, Jacó está dizendo que quando ele descesse com os cabelos brancos à cova, ele está dizendo que ia ficar sofrendo lá, lembrando da morte de Benjamim, é isso que ele está dizendo? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele ia sofrer tanto que ao final ia morrer de tanta tristeza por causa da notícia da perda de mais um filho. É isso que Jacó está dizendo. Ele não está dizendo que tem um lugar de suplício, não está dizendo isso. No livro de Jonas 2, 1 e 2, diz assim, ó, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do grande peixe, lá no fundo do mar, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Né? Outras traduções fala na sepultura do peixe, né? Dizendo que o estômago do peixe ia ser a sepultura dele. Porque se ele morresse lá dentro da barriga do peixe, ora, ali não era a sepultura dele? Era. Onde é que o corpo dele ia se decompor? Se decompõe na sepultura. Então, veja que na sepultura aqui, olha, não é um lugar de suplício após a morte, não. Não é um lugar de suplício após a morte. Porque se Jonas morresse, e existe um inferno, ele seria tirado de dentro do ventre do peixe e ia ser colocado lá no local pegando fogo. Né? Ele está dizendo que era dentro do ventre do peixe. Agora, esse inferno para ele aqui é quando ele estava vivo ou quando ele estava morto? Jonas morreu? Então, ele está dizendo que o ventre, né? O estômago, a barriga da baleia, lá do grande peixe lá, seria sua sepultura, o lugar onde o seu corpo iria se decompor. Veja como é claro o texto. Em nenhum texto diz que alguém que morreu foi para um lugar e ficou sofrendo. Nenhum. Então, quando a gente traduz a palavra Sheol por inferno, como está aqui em Jonas, é um equívoco. É um equívoco, é uma tendência da igreja que estava preparando uma nova doutrina para trazer as religiões pagãs para dentro de Roma, para colaborar, para dizer assim, ó, a nossa religião crê igual a vocês, nós somos irmãs aqui, vem para cá, vamos se juntar todo mundo aqui, deixa essa igreja mãe comandar vocês tudinho aí, que foi a doutrina do purgatório, que a igreja inseriu lá em Roma. Outra palavra é a palavra Hades, essa é do grego, é pior ainda porque a língua grega, aos olhos da verdade, é uma língua muito questionada. Ora, se Deus chamou 42 judeus para escrever, 42 hebreus judeus para escrever a Bíblia Sagrada, eu tenho, cá comigo aqui, ó, né? Respeito todo mundo, leio a Bíblia, o Novo Testamento, do jeito que ela está lá, dizem que ela foi disposta em grego e tal, mas até hoje muita gente questiona porque Paulo, um judeu, né, um hebreu da tribo de Benjamim, tenha escrito alguma carta direcionada à Igreja de Deus, que a maioria era composta por judeus, dizer que ele escreveu em grego. Né? Assim, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Mas a igreja que tomou todos esses manuscritos para ela diz que ela é a dona do canon, ela diz o que ela quer. Né? Isso é só para raciocinar, eu não quero criar polêmica, dizer que não é. Mesmo a gente lendo todo o Novo Testamento em grego, a gente vai provar que mesmo assim é mentira, não tem problema nenhum. A gente destrói a mentira dentro do seu próprio corpo, da sua própria linguagem. Então, no grego, a palavra Hades, ela é usada apenas 10 vezes no Novo Testamento. Eu coloquei os 10 versos aí para não ter dúvida. Os 10 versos, né? E quero explorar apenas um deles, que é um dos mais longos, para a gente tratar aqui. É sobre o emprego da palavra em 1 Coríntios 15, o emprego da palavra Hades, em 1 Coríntios 15, 55. Um dos grandes teólogos, chamado Edilson Valiante, em uma de sua monografia, ele fala sobre a palavra Hades, na página 27, de 1978, que isso é consultado por grandes teólogos do mundo inteiro. Ele declarou o seguinte, eu trouxe aqui o texto dele para você, ele diz assim, ó, a passagem de Paulo de 1 Coríntios 15, 55,
apresenta um problema de crítica textual. Na leitura feita na Septuaginta, Septuaginta é uma versão escrita 70 anos antes de Cristo, pelos judeus que estavam na Grécia, sob o poder do Império Romano. Então, 70, entre aspas, sábios judeus transliteraram a Bíblia do hebraico para o grego, chamada versão Septuaginta, a versão dos 70. Na leitura na Septuaginta, encontramos também, nesse verso, a palavra Hades, no vocativo, ou seja, só na forma de falar, no vocativo. As traduções mais antigas da Bíblia, antes da descoberta do século XIX para cá, traziam a palavra inferno, como sendo a tradução de Hades. Com estudos feitos na área da crítica textual, valendo-se das importantíssimas descobertas de Tischendorf, verificou-se que a palavra usada não era a palavra Hades, mas a palavra Ianatov, não era inferno, era a palavra morte. E eles traduziram aí pela palavra Hades. Este estudo foi baseado nos mais antigos, fidedignos manuscritos descobertos até hoje. E então, por isso que as melhores traduções da Bíblia, a gente vai encontrar a palavra, não é a palavra inferno, é a palavra morte, a tradução correta que é a palavra morte. Não é a palavra Hades, é a palavra Ianatov se referindo à morte, ok? Vamos então ao texto aqui, ao texto de 1 Coríntios 15, 55, diz assim, ó, eu peguei aqui na tradução da versão católica, o primeiro versículo, e numa versão mais comum, né, que é a versão Almeida Corrigida Fiel, né? Então eu peguei duas traduções aqui, para que a gente possa fazer uma comparação. Na tradução a de cima, a primeira, que tem aqui, entre aspas, VC, versão católica, olha como ela é clara, que é uma Bíblia mais de estudo, e essa versão católica, ela é quase uma cópia fiel da Bíblia Jerusalém, né? E ela está disponível de graça aí no Bíblia Online. Vocês têm a Bíblia Online de graça na internet, pode buscar aí, www.bibliaonline.com.br, está lá. Aí vocês vê várias versões, inclusive essas duas versões eu peguei de lá para não ter nem problema, copiar, colar. Então, olha só o que diz a versão aí. Ó. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão. Inclusive, essa Bíblia, versão católica, ela mostra até de onde Paulo está falando, que não é uma coisa nova que Paulo está ensinando, não. Paulo, como ele mesmo diz lá em Atos 22, ele não falou nada de novo que veio da sua boca, não. Ele falou tudo que está no Velho Testamento, na Escritura. Paulo disse que nada falou além daquilo que está escrito em Moisés e nos profetas. Declaração da boca do próprio Paulo. Então, tudo que Paulo fala, ele está parafraseando, ensinando o que já foi dito lá atrás. Então, ele está dizendo que a morte foi tragada pela vitória, ele está usando Isaías 25, verso 8. Quando ele diz assim, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, ele está usando Oséias, capítulo 13, verso 14. Quem tem a Bíblia, busca aí para ver se não é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Exatamente isso. Ora, veja que nessa tradução só aparece a palavra morte, 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 morte. Não aparece a palavra inferno, porque Paulo não está ensinando uma coisa nova, ele está ensinando exatamente o que a palavra quer dizer lá no hebraico, no Velho Testamento, que é a palavra morte. E aí, no Novo Testamento, nessas novas versões agora, a Almeida, onde está o morto, o teu arguilhão? Onde está o inferno? Aí meteram a palavra inferno no lugar errado. Então, é esse tipo de leitura, é esse tipo de tendenciosidade que a religião vai colocando dentro da Bíblia, que as pessoas vão se confundindo. Aí, escuta a palavra inferno aqui, aí escuta uma novela falando de inferno, aí escuta um sacerdote, um líder religioso pregando tendenciosamente a doutrina da sua igreja completamente errado, aí a pessoa vai inculcando aquilo, inculcando, daqui a pouco está acreditando que existe o inferno mesmo, mas o texto bíblico não ensina assim. Olha que coisa interessante, olha o que diz Edilson Valiante, ele continua dizendo assim, ó, com tudo isso ficou claro que Paulo não usou nenhuma vez o termo Hades em seus escritos, provavelmente para confundir com os conceitos deturpados do Hades que existiam em sua época, ou seja, os conceitos de Hades na época de Paulo vinham do paganismo grego, né? Outra razão é dada por Dewar, dizendo que Paulo, escrevendo em grego, procurava fugir do mau agouro que acompanhava a palavra e causava terror ao povo. Se Paulo falasse esta palavra, o povo ia ficar sentindo
como Paulo estava trazendo um algouro, uma má fama, ou uma espécie de maldição, né? Por isso cita Platão para reafirmar sua ideia. O povo, em geral, usava a palavra Pluto, que vem de Platão, né? Como eufemismo do Hades, um eufemismo para a palavra Hades, com seus temores de levá-los para as partes errôneas do invisível, com medo de vir um vulto e conduzir eles para uma parte escura, né? Porque eles tinham muito medo disso aí. Então, veja quanta verdade encontramos na história, que isso vai ficando claro. Veja que a gente não pode dizer que Paulo tenha usado a palavra Hades alguma vez, né? Paulo não usou, até para em respeito, Paulo se comunicava muito bem. Paulo tinha uma preocupação com a boa comunicação, né? É certo também que Paulo não usou nenhuma vez a palavra Pluto, mas subentendendo o conceitualismo bíblico em Romanos 10, 7, ele usa o termo abismo, né? Quando vai tentar explicar para as pessoas que estavam arraigadas neste paganismo, que não entendia a cultura judaica, que a palavra utilizada ali para a morte era Sheol, sepultura. Então, Paulo vai usar agora uma nova palavra, usa a palavra abismo. Abismo, que pode ser um buraco fundo no chão, escuro, né? Ou, no sentido poético, um lugar de silêncio, um lugar onde não há razão, não há um local desconhecido aos homens. Outras 4 palavras que são utilizadas também na cultura grega, completamente desconhecidas da cultura hebraica, aonde estão as escrituras sagradas, né? Olhe bem como é importante isso. Quando Cristo diz em João, capítulo 5, 39, examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, quando Cristo disse isso, ele estava dizendo que as escrituras eram o Velho Testamento, porque não havia uma vírgula do Novo Testamento escrito quando Cristo falou isso aqui. Então, ele não falou examinar as escrituras, ele não estava mandando examinar o Novo Testamento, porque não existia Novo Testamento. Então, ele está mandando examinar as escrituras do Velho Testamento. Entenderam isso? Então, é muito importante que a nossa análise bíblica de toda a verdade, ela tem que ter a base, por isso que o apóstolo Paulo é humilde em dizer, eu não falei nada de novo, nada diferente daquilo que já não falou Moisés e os profetas. Isso é muito claro. Só tem gente que odeia esse verso para tentar dizer que Paulo trouxe uma nova doutrina, um novo mandamento, uma nova ideia, novas filosofias. Mentira. Então, Paulo estaria era um mentiroso, estava dando mau testemunho. Então, essas palavras aqui do grego, como palavra Elysium, olha, quem já assistiu, por exemplo, o filme Gladiador e outros filmes, tem até um filme também com Matt Damon, que ele fala Elysium, um lugar fora da Terra, um lugar assim. Elysium é um lugar para onde vão os mortos, que quando morre o corpo aqui, o espírito sai dele, o gladiador sai dele e ele entra diretamente no Elysium, aonde estavam a sua esposa e o seu filho esperando por ele, vida após a morte. É a habitação só dos vitoriosos, o Elysium. Isso é uma doutrina pagã grega, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, não tem nada a ver com a doutrina do Antigo Testamento. E a segunda palavra é a palavra Tartarus. Tartarus, né? A habitação dos ímpios. Se a habitação dos justos, dos vitoriosos, eram jardins lindos, onde não havia mais morte, onde o mesmo corpo em espírito iria usufruir dos frutos de toda, né? Na verdade, é difícil um espírito comer um fruto físico, né? É meio louco entender isso, mas vamos lá. Tártaros, a habitação dos ímpios. Era um lugar onde os ímpios ficavam dia e noite sofrendo de dor e sofrimento. Ou seja, essa filosofia veio dos gregos, a igreja na Idade Média, para atender essas filosofias, criou uma doutrina chamada de purgatório, um lugar onde as pessoas ruins iam para lá, ficava sendo atormentada pelo diabo, sofrendo de dor e sofrimento, mas quando um membro da igreja apostólica romana lá, né, a igreja caída da Idade Média, ele sabia que o seu pai, a sua mãe, seu irmão estavam lá, quando o sacerdote dizia, olha, seu pai e sua mãe estão no purgatório, venda a sua fazenda, traga o dinheiro, pague aqui uma missa,
que a gente reza uma missa, paga a indulgência, e a gente tem o poder de ter ele do purgatório e colocar diretamente no céu. Olha só. Por isso criaram a doutrina do purgatório na Idade Média, para extorquir as pessoas. Né? Por que não fazem isso hoje? Porque a palavra voltou a estar na mão das pessoas, e as pessoas deixaram de acreditar nessas loucuras. Né? Então, veja que a palavra Hades, ela tem essas suas subdivisões, que é da palavra Elysium e a palavra Tártaros. São subdivisões. Né? Essas subdivisões, né, da palavra Hades, que é totalmente pagã, não é bíblica, não há nada na Bíblia que possa dizer isso. A outra palavra é a palavra Geena, que vem do termo hebraico Geinon ou Ben-Inon. Ben quer dizer filho, né? Geinon ou Ben-Inon, que vem do hebraico, que vem de Vale de Inon, ou Vale do Filho de Inom. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete. Era nesse lugar onde os ímpios degolavam, abriam seus filhos e queimavam seus filhos vivos a vários deuses, né? Tamuz. Essa era uma prática muito antiga. A Tamuz, a Dagon, a Quemóis, né? A Milcom, a Astarote. Eram vários deuses, né? Que eles faziam esse tipo de oferta. Então, veja que é completamente pagã esse termo, né? Esse termo Geena, eles copiam disso veja que lá no Vale do Tofete, lá, não ficava gente viva lá, dia e noite, gritando o povo lá sendo queimado, não. As pessoas morriam ali e acabou. Era um termo que a Bíblia usou para mostrar que aquilo era ruim. Era onde os pagãos matavam os seus filhos, que Deus, no livro de Deuteronômio, falou bem claro o mandamento lá. Não fareis passar os vossos filhos pelo fogo. Nem dedicareis os vossos filhos em morte a qualquer Deus. O mandamento é claro. Quem fizesse deveria pagar com a própria vida. O mandamento é duro, lá no livro de Deuteronômio. Né? E a outra palavra, que é muito confundida com a palavra Tártaros, é a palavra Tártaro. É diferente, parece muito, mas é diferente. Essa palavra aparece uma vez só na Bíblia. Né? É a palavra Tártaro usada por Pedro. Dizem que Pedro escreveu, Pedro, que muito mal falava o hebraico, disse que Pedro escreveu em grego. Dizem, né? Para mim é meio difícil acreditar, mas a gente vai aceitar, porque para a gente não brigar com ninguém, não é? A palavra tártaro usada por Pedro se assemelha muito à palavra tártaros, usada na etimologia grega. Olha a cultura de Pedro a que nível chegou. Com o nome de um escuro abismo ou prisão, que vinha da cultura grega. Na cultura grega dizia que Tártaro era um escuro abismo como uma prisão lá, né? Porém, a palavra tártaro parece referir-se melhor a um ato, a uma atitude dos anjos caídos, dos homens também, do que a um lugar. Vamos ver o texto de Pedro, para ver se Pedro está realmente falando de um lugar ou de uma atitude? Olha só aí, do grego tártaro, né? A palavra grega ocorre somente uma vez, está lá em 2 Pedro 2,4, que diz o seguinte: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra tártaro, no original a palavra inferno aqui, tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Abismos, no plural, de trevas, ora, fez com que eles caminhassem nas trevas. Ora, a Bíblia diz que os anjos Satanás estão ao nosso derredor, procurando oportunidade para nos estragar. Né? A legião de demônios do diabo, diante do diabo, entrou numa pessoa. Cristo começou a expulsar. Eles não estavam presos, estavam aqui do lado dos homens. Né? Então, o abismo, veja que o contexto de Pedro está mais ligado a uma condição moral, a uma condição espiritual, por uma decisão, por suas atitudes, do que a um lugar físico, a um local específico. Né? Ora, basta entender o texto de Pedro, basta ter boa vontade para entender. Outra coisa, pergunta mais importante de todas. Existe outro verso na Bíblia com a palavra tártaro? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a verdade será confirmada. Por que só fala aqui? Então, há muitos questionamentos contra esse verso, e assim, é até brincadeira alguém usar esse verso para dizer que existe isso. Tem gente na internet brigando por causa disso, dizendo que, olha, tem um local realmente ali. Tem tantas pessoas assim, tão perigosas quando deixam de usar a Bíblia como um todo, que chegam a dizer que esse lugar é o Triângulo da Bermuda.
Olha que absurdo. Como se todos os anjos estivessem presos lá. Se eles estão presos lá, por que eles saem para vir tentar a gente aqui? É absurdo. São muitos absurdos. Tem outros que dizem que é num buraco lá na Rússia, outros que dizem que é nas montanhas não sei de onde. Olha, dizem que né, Polo Norte, Polo Sul. Olha, são cada absurdo que eu tenho que escutar, teorias conspiratórias. Ora, meu irmão, a Bíblia ensina o seguinte, ó, que nós não podemos ir além do que está escrito, a gente só pode falar daquilo que, com certeza, nós temos um claro assim do Senhor e que diz a Bíblia, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não estando assim, ó, é melhor que a gente se cale. Acabou-se. Né? Esses versos assim estranhos, que aparecem uma vez só, uma palavra diferente e tal, eu desconfio mais dos interesses da igreja para tentar favorecer suas doutrinas, mas tem gente aí criando teorias conspiratórias com um verso só, confundindo a cabeça do povo, com muito perigo. Cuidado com esse povo. A doutrina de um inferno para tormento eterno é de origem pagã. Foi aceita pela igreja romana dominante nos séculos escuros da Idade Média. A massa pagã, imposta por meio da força política e religiosa dominante. Uma das estratégias para se obter sucesso com esse intento de forçar aí uma doutrina nova para o povo ficar através dos cismas, dos medos, né, foi a invenção da falsa doutrina do purgatório, o lugar de grande suplício. É verdade, né? Até hoje isso faz efeito na cabeça de muita gente. E só complementando aqui, eu conheço alguns jovens amigos que entraram por esse caminho aí, das teorias conspiratórias. Eu conheço uns 5 ou 6, ou mais um pouco, que já foram cristãos e hoje estão no ateísmo, muitos deles sofrendo de síndrome do pânico. A cabecinha completamente destruída. Síndrome do pânico, tomando remédio controlado, né, depressão, completamente confuso, completamente louco. Olha, quem vai por esse caminho, assim, a gente não pode citar nome, mas aqui estou falando do Rio Grande do Norte mesmo, aqui, alguns que eu conheço. Entraram por esse caminho, meu amigo, para voltar é difícil. Mas a Bíblia não diz que é pelos frutos que os conhecereis? Abra os olhos, veja os frutos. Veja que fruto espiritual aquela pessoa tem. Abra os olhos. Quem entra por esse caminho é perigoso. Vamos lá, 9. Que textos mal compreendidos levam as pessoas a crer que existirá um lugar onde as pessoas serão atormentadas eternamente, dia e noite, atormentadas no fogo? Quais são os textos mal compreendidos? Vamos compreender o texto. Marcos 9, 48 e 49, ele usa esse texto assim. Ó. Veja, até antes de comentar, eu quero dizer um negócio para vocês. Vocês vejam aqui que nos nossos estudos, a gente não só bota verso que já estão claros, sem pensamentos filosóficos difíceis, a gente bota versos claros. Ó. O homem é feito de pó e fôlego, a alma que pecar essa morte, é versos claros, diretos. Não é verso filosófico para tentar inventar doutrina, não. Versos difíceis de se compreender. Não, a gente só bota verso claro. Mas até os versos difíceis, a gente esclarece ele. Vamos para os versos difíceis, que as pessoas só pegam versos difíceis para tentar, aparentemente difíceis, para tentar formar uma doutrina nova. Por quê, hein? Que eles não pegam os versos claros? Por que eles desprezam os versos claros e se apegam a versos poéticos, a versos que o autor está falando de forma poética, em parábola, em símbolo, né? Marcos 9, 47, 48, Jesus Cristo disse assim, olha, quando Cristo abre a boca, nunca é direto, né? Presta atenção. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. Isso é direto? Eu olhei para uma pessoa lá, e vamos supor que eu olhei para alguém e cobicei ali o carro daquela pessoa, um exemplo. Quando chegar em casa, eu pego uma faca e arranco o olho, é isso que ele está dizendo? É literal o que ele está dizendo? Precisa interpretar, não é? Olha, e se um de teus olhos faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos. No reino de Deus vai entrar alguém com um olho só? Se todos seremos transformados à imagem de Deus e de Cristo? Só um minuto que eu engasguei aqui. Vamos voltar. Veja que o texto diz aí, ó. É melhor entrar, se os teus olhos fizer tropeçar. Olho tropeça, olho é pé para tropeçar, tropeçar, vem de pé, tropeçar, ok? Veja que é todo simbólico. É melhor entrar no reino dos céus com um só dos teus olhos do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno.
A palavra inferno aqui você já sabe que não tem, né? Essa palavra aqui. Onde, ou na sepultura, né, no caso, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só. Cristo pregando em aramaico, que ele falava em aramaico. Botaram a palavra inferno. Você já imaginou isso? A palavra inferno em aramaico? Eu queria que alguém encontrasse a palavra inferno em aramaico. Olha só, né? Aí Cristo diz, ó, se um dos teus olhos faz... Então tu arranca o olho, porque no reino do céu, é melhor tu entrar no reino do céu com o olho. Quem é que vai entrar no reino do céu com um olho? Se não entra ninguém defeituoso no reino do céu, veja a figura de linguagem. É melhor tu entrar do que tu ser lançado no inferno, na sepultura, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Cristo, quando está falando aqui, ó, ele não está criando uma nova doutrina, não. Como Cristo falou, muitas frases que ele está usando é do Velho Testamento, que ele já tinha dado lá a Moisés e a outros. Ele está usando aqui, olha, Isaías 66, verso 24. Olha, ele estava falando do monturo que havia na parte... Eita, parte leste, não. Parte... Não sei. Parte ocidental, não sei. Se era ocidental, eu não sei. Era do lado do muro de Jerusalém, perto da porta do monturo, mais para a parte mais sul ali, não sei se é sudeste ou sudoeste, mais ou menos ali. E ali havia um lixão, que todo animal morto que morria jogava para o muro, jogava ali, ali era queimado de noite, ali o fogo nunca se apagava, e sempre havia corpo morto ali, e os vermes comendo ali. Então ele estava utilizando isso desde o tempo em que Jerusalém foi construída lá com seus muros, e os muros reconstruídos no tempo de Neemias. Sempre houve lá. Pode olhar que tem lá a porta do monturo. Né? Era esse local que havia lá. Olha o que fala em Isaías 66, 24. Ó. Eles sairão de Jerusalém, ó, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Tem gente que veja, olha, cadáver. Cadáver é gente viva, é cadáver? Eles verão o cadáver. Quem verão? Os mortos. Como é que... Olha, eles sairão e verão... Desculpe. As pessoas sairão e verão os cadáveres dos homens mortos, né? Que prevaricaram contra Deus, porque o seu verme, o verme dos cadáveres, nunca morre, nem o seu fogo se apagará. Que linguagem é essa de que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre? Ora, o verme não morre com fogo, não. Que verme é esse? Será que... Olha só a figura de linguagem. Vou explicar para vocês. Olha só o capítulo 66 aí, o verso 24. Olha a linguagem que Cristo está usando aqui. Ó. Eu peguei o verso 11 para mostrar que tipo de linguagem Cristo está usando. Isso é uma linguagem literal. Ou precisa ter interpretada. Olha o que é que ele diz lá. O verso 11. Para que mameis e vos farteis dos peitos, ou nos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Peraí. Consolações têm peitos, para que a gente possa mamar como uma criança num peito? Consolação é algo abstrato? A gente pode sugar a glória, uma glória pode sugar do peito de alguém glória? A linguagem simbólica, o capítulo 66, ele está usando uma metáfora para falar de algo. Quando ele fala de morre, ele está falando de uma idade duradoura. É como eu digo para minha esposa, eu vou te amar para sempre. Aí eu morro com 70 anos, com 90, com 100. E aí? Sempre é a idade duradoura. O meu amor por ti é eterno. Eu estou dizendo que esse amor é uma idade duradoura. É essa expressão que Isaías está utilizando, como em todo o Velho Testamento. A idade duradoura. Ó, eu acho que eu comentei isso aqui. Vou ver se eu coloquei, né? Precisamos atentar para alguns fatos aqui. Primeiro, essa passagem fala em cadáveres, não em pessoas gritando. É preciso muita imaginação para supor que esse verme não morre com fogo, né? Ainda com fogo queimando. Isaías não pode estar falando de um verme imortal, ora, que possa ter comido da árvore da vida. Não existe isso. Não existe essa conversa. Vamos entender corretamente a expressão de fogo que não se apaga. Vamos entender. Olha, em Jeremias 17, 27, o que é que Jeremias diz? Mas se não me ouvides, e por isso não santificados o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Deixa eu perguntar para vocês.
A profecia de Isaías se cumpriu quando Babilônia entrou lá, quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, entrou lá e meteu fogo nas portas de Jerusalém. O fogo está queimando até hoje. O fogo ficou queimando até hoje? Até hoje não. O fogo ficou queimando um mês depois? Vamos perguntar o texto. A linguagem simbólica aqui que a Bíblia fala, então ele está falando de idade duradoura. A idade duradoura. O fogo não é uma figura de linguagem. Agora, esse fogo aqui, olha, nunca se apagou da memória de todo judeu que passava naquela porta e que viram aquela porta se queimar, que viram o exército babilônico entrar ali, queimar tudo. Inclusive, fumaça no contexto bíblico simboliza a oração dos santos que sobre a Deus, simboliza memória, simboliza lembrança. Simboliza isso. Então, veja que o contexto aqui, como, por exemplo, diz assim, ó, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje. Simbolicamente, não está queimando até hoje, não. É simbólico, é uma visão simbólica, é uma idade duradoura. Quem viu lá se queimando nunca sai da sua memória. Para sempre aquela memória estará ali. Não é por isso que o texto apócrifo fala, de dia e de noite verão a fumaça do seu tormento. Ora, a memória das pessoas, quem viram aquela memória, quem viram aquela cena do diabo queimando lá com fogo e enxofre, nunca mais se esquecerão para que o pecado não se levante novamente. É isso que o texto simbólico está dizendo. Né? Principalmente nos livros proféticos, onde a profecia foi dada por sonho, por revelação, em símbolos. Tem que ter muito cuidado com isso. Percebeu? Deus falou que seu povo se continuasse a profanar o sábado, iria acender um fogo que não se apagaria nas portas da cidade. De acordo com 2 Crônicas 26, 19 a 21, essa profecia se cumpriu. As portas da cidade estão queimando até hoje? Não. Isso mostra de forma clara que a expressão fogo não se apaga é simbólica, usada para descrever a eficácia da destruição, ou seja, aniquilação total depois do castigo do lago de fogo, que existirá depois do milênio, segundo Apocalipse 20. Quando a Bíblia usa a palavra inferno no sentido de fogo, faz, né, referindo-se ao lago de fogo, de enxofre lá no fim. Este lago não será eterno na duração do castigo, mas nas consequências. Ninguém vai ficar queimando dia e noite ali, ai, tá doendo, tá queimando. Não, não existe isso não. A gente já viu isso aqui. Por que não? Vamos perguntar a Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre o fim eterno de Satanás, seus anjos e homens maus que escolheram o pecado? Vamos lá perguntar a Bíblia. Olha o que diz Malaquias de 1 a 3. Ó. Os ímpios serão como restolho. Sabe o que é restolho? Eu cortei a primeira parte aqui do texto, que é para facilitar o principal aqui. Mas está tudo no mesmo contexto. Os ímpios serão como... Sabe o que é restolho? Alguém aqui já viu uma palha, a palha do trigo, a palha do feijão, bem sequinha? Sabe como é? Quando a gente toca fogo, joga um pouquinho de gasolina, acontece o que ali? Ela faz assim, ó, some. O vento vai levando a palhinha, ela some no ar. Nem cinza, a gente vê as cinzas, não é? Então, diz que os ímpios serão como restolho. O dia que vem, esse dia lá do milênio, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que naquele dia não sobrará, não deixará nem raiz, nem ramo. Que comparação ele está falando? Se Cristo é a raiz, é o caule, e nós somos os ramos, Cristo é o líder, é o cabeça dos justos, e nós somos os ramos, Satanás é a raiz dos ímpios, e os ímpios são os seus ramos. Por isso que a Bíblia fala, a árvore que dá bom fruto está em Cristo. A árvore que não dá bom fruto do mal é do diabo, vai para o inferno, vai para o fogo. Né, ó? Aí diz mais, ó, pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Como é que alguém, como cinza, vai ficar gritando? Alguém já viu cinza gritar? Ora, se pelo menos dissesse, alguém ficará com o corpo queimado, verão as carnes queimadas, e eles gritando, não tem isso não, mano. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, porque aonde serão os ímpios queimados ali, ó, essas cinzas, Deus usará para nascer ali o novo jardim do Éden, a gente pisará por cima daquela grama nova, renovada, aquela coisa linda, perfeita, a gente irá pisar por cima de onde foram queimados Satanás e os ímpios, os seus anjos, tudinho. Olha, na planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor, naquele dia, lá do milênio, depois do milênio, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler a Bíblia direito e ficará tudo claro, nenhuma pergunta ficará sem resposta quando a gente lê a palavra corretamente, né? Aqui tem o comentário que eu fiz, né? Os ímpios não queimarão para sempre. Por isso, muitos eruditos bíblicos dão as palavras originais em hebraico e grego
traduzida como para sempre, um significado mais preciso e correto, que é chamado de idade duradoura, o comentário que eu já fiz aqui, né? Há provas bíblicas de que os maus não serão atormentados por toda a eternidade? Será que há? Vamos perguntar à Bíblia se tem. Só esses versos tudinho aqui, ó. Eu vou dar até um tempo aqui para vocês fazerem uma foto com o celular, para amanhã vocês estudarem esses versos tudinho, para ver se tem alguém atormentado no inferno, dia e noite, gritando de dor. Vou dar até um tempo aí. Faça uma foto para ler quando tiver tempo em casa. Quem não quiser fazer foto, eu mando aqui o estudo completo aí no PDF, né? Do jeito que está aqui, para facilitar a vida de vocês. Para vocês examinarem cada verso desse, para ver se ímpio vai ficar dia e noite gritando, como ensina algumas igrejas, para meter medo no povo e o povo ficar na igreja por medo e não por amor a Cristo. Os que aceitam a teoria do tormento eterno, se há um inferno ardendo em chamas na atualidade, e se o diabo for atormentado por um período sem fim, juntamente com os demais pecadores, estão aceitando também as seguintes heresias. Quem prega isso? Que haverá um lago de fogo, cada dia e noite, Satanás e seus anjos, né? Porque a Bíblia diz que o fogo descerá quando ele sitiar a cidade santa. Logo, o fogo será do lado da cidade santa, depois dos muros, que é simbólico, depois do muro da cidade santa. Ficará queimando dia e noite. Agora, imagine eu em subir no muro da cidade santa ali, foi numa janela, a sair pelas portas da cidade santa. Aí, quando eu abro as portas, vejo um fogo queimando todo mundo, o povo gritando dia e noite. Imagine eu no céu, e lá do outro lado está um pai, uma mãe, um irmão, queimando e gritando dia e noite. Imagine, isso não é céu não, irmão, isso é inferno. A Bíblia não ensina assim, não. Eu vou provar aqui na Bíblia que não é assim. Vamos perguntar a Bíblia? Primeira heresia, quem prega isso? Ó. O diabo, os demônios e os pecadores são eternos. Ou seja, o diabo tinha razão, certamente não morrereis. Não é? Deus não conseguirá um dia destruir o diabo, nem os pecadores definitivamente. O que dizer dos seguintes versos? 1 João 3,15, Malaquias 4,1-3, Romanos 16,20, Hebreus 2,14. O mal será destruído para sempre, né? Segunda heresia, o pecado é eterno. Se os ímpios fossem atormentados com o diabo eternamente, não queria deixar de ter raiva de Deus por estarem no fogo e continuamente blasfemariam, né? De Deus. Estariam em constante pecado por toda a eternidade. Terceira heresia, muitas pessoas que pecaram 70, 80 anos irão sofrer a mesma penalidade que Satanás. Olha só, que pecou desde o princípio, conforme João 8,44, e que foi o originador do pecado. Nada mais injusto. Isso não estaria de acordo com os seguintes textos. Apocalipse 20, de 11-13, Lucas 12, 47-48, Lucas 12, 47-48. Alguns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Veja que é pela quantidade de pecados, né? Aí o texto é claro. Quarta heresia. Deus nunca irá terminar com o sofrimento. Olha só, a Bíblia ensina claramente que um dia não existirá mais sofrimento. Apocalipse 21:4. Ó. Diz que Deus, 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais dor, sofrimento, clamor, coisa alguma. A Bíblia diz isso. Nem dentro, nem fora de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Não existirá. Né? É brincadeira alguém que pensa assim. Deus é amor e não castigaria mesmo aqueles que escolheram a impiedade como norma de vida. Deus tem algum prazer em se vingar e fazer o homem sofrer eternamente para pagar os seus pecados? Deus gosta de fazer o homem sofrer? O amor não se alimenta do sofrimento alheio. Deus é amor. Quem fala isso é porque não conhece Deus, conheceu uma religião enganosa. Olha os dois textos para a gente concluir. Ezequiel 18, 23, 32. Olha o que Ezequiel fala do caráter de Deus. Deus fala assim, desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não acha bom ver o ímpio morrendo. Olha o que ele diz aqui. Porque não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus não tem prazer nem na morte, nem no sofrimento de alguém. Deixa eu perguntar uma coisa para você. De Cristo falou o seguinte, ó. Vocês são maus pais, sabeis dar boas coisas ao vosso filho. Imagine Deus, que é o vosso pai, que é um bom. Da coisa boa. Você já viu um mau pai aqui na terra? Todos nós somos maus. Ao comparar com o amor de Deus, todos nós somos maus.
O melhor amor, o homem mais amoroso aqui, ao comparar com o amor de Deus, ele é um tirano, ele é um mau. Agora, você já viu um filho cometer um pecado grave, matar, sequestrar, torturar, matar, esconder o corpo, e o pai e a mãe ir lá no presídio ajudar e tentar... Já viram isso? Imagine Deus. Deus não se agrada na morte do ímpio, não. Se Deus vai dar uma morte a um ímpio, essa será uma morte muito rápida. Olha lá Sodoma e Gomorra, o ódio de Deus por aquela cidade. Durou quanto? Se o fogo que o homem, quando queima alguém, o caba morre bem ligeirinho, eu duvido ele queimar 15 minutos. A dor é tão grande que o cérebro apaga ele morre bem ligeirinho lá. Queima, morre carbonizado bem ligeirinho. Um fio eletrocutado, 13.000 volts, quando o cara pega. Queima todinho na hora e morre na hora. Agora, imagina o fogo de Deus. Será que Deus é mais fraco do que 12.000 volts, 13.000 volts? Mas só assinar mais um pouquinho, né? Para a gente entender. Deus não tem prazer nenhum. Quem está morrendo lá são pessoas que nós conhecemos um dia, muitos amigos, muitos familiares. Ora, será que Deus é um insensível? Ou ele é amor? Precisa entender isso. A gente precisa compreender, à luz da palavra de Deus, a gente não pode, em hipótese alguma, colocar o caráter de amor de Deus em jogo. A gente não pode. Esse talvez seja o maior pecado que a gente possa cometer, é não entender o caráter de Deus. Porque não entendendo o caráter de Deus, não entende mais nada da Bíblia. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Não haverá mais morte, nem pranto. Quando ele fala nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Para mim, é de todo mundo, né? Porque já as primeiras coisas passaram. É certo que esse texto está sendo direcionado aos justos, mas quando a gente vê alguém chorando do nosso lado, a gente faz o quê? Acaba chorando também. Quando a gente vê alguém sorrindo do nosso lado, acaba sorrindo também. Então, para a gente compreender isso com muita clareza. Ok, amados? O estudo de hoje, né? A vida após a morte. O que é que vocês acham? Respondem para vocês. Será que é a vida após a morte? Se vocês disseram A, para os salvos em Cristo através da ressurreição, respondeu certo. A vida após a morte, aquele que morre aqui e ele vai para algum lugar? Não. Vocês aprenderam hoje, né? Na próxima lição, a lição de amanhã, nós iremos falar sobre a saúde. A Bíblia fala sobre saúde nas suas escrituras. Vamos ver quais são os mandamentos de Deus para esse tema importante. Ok, meus amados?